Seja bem-vinda ao meu evento. Eu sou a Gilvane, eu sou especialista em alisamento, faço alisamentos, trabalho com alisamentos há 20 anos e hoje eu quero te ensinar a fazer progressiva de cabelo. Então, eu vivo fazendo alisamento e ensinando as pessoas a também fazerem alisamento. Mas antes de nós começar com o nosso conteúdo de hoje, eu quero te contar um pouquinho como foi que a Gil chegou a essa conclusão, que eu comecei a fazer alisamentos, como foi que eu abri o meu salão de beleza. Pois bem, meninas, eu quero que você saiba que se você está aí enfrentando uma dificuldade geralmente financeira, uma dificuldade psicológica, uma situação na vida em que você precisa de dinheiro para sobreviver, para sair da crise, para se levantar, eu estive nessa situação. Eu estive em todas as situações de sofrimento que você possa imaginar. Eu era muito nova, eu tinha 25 anos quando isso aconteceu. Eu me casei muito nova, sabe aquelas coisas da juventude que a gente faz impensada, que depois a gente vê o que é, né? Por que a gente tomou essas decisões. Mas normalmente nós, como ser humano, às vezes nessa idade aí de 18, 19 anos, a gente não tem muito discernimento, então a gente acaba fazendo escolhas que às vezes não vão ser tão legais no futuro, não é mesmo? Mas enfim, tudo tem solução quando a gente é uma pessoa do bem, quando a gente vê o que a gente fez, se arrepende e volta para o caminho. Deus está aqui sempre esperando para nos perdoar, nos acolher e nos colocar no caminho, basta a gente querer. Então, eu com 19 anos me casei, fui morar numa cidade maior da que eu morava. Eu morava numa cidadezinha de 3.000 habitantes chamada Ibirapuitã, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Contra a vontade da minha mãe, da minha família, fui morar com esse meu marido lá em Passo Fundo, numa outra cidade. Tudo bem, fiquei casada aí um tempo com ele, uns 8 anos, e depois eu percebi, 8 anos não, 6 anos mais ou menos. Depois, no final, eu já estava grávida, eu descobri que ele fazia coisas em que eu não concordava. Então, eu sempre fui uma pessoa correta, graças a Deus, agradeço a Deus. Então, eu não concordava com aquilo, eu decidi ir embora. Então, tive a minha filha de 2 meses, eu levei 2 meses para melhorar, eu tive um problema pós-parto, voltei para o hospital. Tudo que você possa imaginar aconteceu ali, não foi nada normal. Então, mesmo assim, depois eu decidi, já tinha decidido, fiquei boa, consegui me levantar sozinha, fui embora, voltei para minha cidadezinha natal. Eu, a minha filha de 2 meses e a vida. Lá eu trabalhava numa loja, numa joalheria, mas eu não tinha uma profissão definida, né? Então, cheguei em Ibirapuitã, não tinha profissão, eu não tinha rumo na vida, eu não tinha dinheiro para fazer as coisas, eu só tinha um salarinho ali da licença maternidade, que era lá da minha loja onde eu trabalhava, mas mesmo assim eu fui. Quando a gente escolhe o caminho da verdade, das coisas corretas, a gente não precisa ter medo, eu aprendi. Eu fui. Então, aluguei uma casa, fui morar lá. A minha família sempre me ajudava, a minha mãe me ajudava, meus irmãos, todo mundo me ajudava a cuidar da minha filha e me erguer, me dar ânimo, porque eu estava com depressão, sem dinheiro, sem profissão e com uma bebezinha de 2 meses que precisava de mim, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa. E eu lembrei que eu tinha feito um curso básico de cabeleireiro lá nessa cidade onde eu morava. E eu acho que Deus sempre fala com a gente através das pessoas, né? E através das coisas. Então, eu decidi abrir o salão de beleza. Então, como eu não tinha muitos recursos, que acontece com muita gente, né? Muita gente, sabemos disso. Abri a sala da casa que eu morava de aluguel, coloquei ali um espelho simples, uma cadeira simples
e comecei humildemente pedindo para as pessoas irem ao meu estabelecimento, cortarem o cabelo comigo, fazerem alguma coisa no salão. E as pessoas começaram a frequentar o meu salão. E eu comecei a perceber que eu não sabia muita coisa com aquele curso, eu estava bem perdida, não sabia nada direito. Então eu fui procurar cursos e fui procurar aprender. Quando a gente vende um serviço, a gente precisa procurar cursos, se especializar para poder oferecer o melhor serviço. Então, eu comecei a pesquisar, fui. A sorte que a minha mãe ficava com a minha filha, então eu podia ir fazer curso. Tinha uma loja de cosméticos que vendia curso, que dava curso gratuito na segunda-feira. Eu comecei a ir, toda segunda ia lá, fazia curso. E eu fui melhorando. E eu fui conquistando clientes, mas eu sempre queria fazer alisamentos, porque todo mundo me pedia alisamento. Então eu pesquisei e encontrei um curso que me ensinou tudo de alisamento na capital aqui da nossa cidade. Dei um jeito, fui lá e vim para minha cidade, trouxe o kit de alisamento e comecei a fazer. Na época era alisamentos definitivos, não existia progressiva nessa época. Os produtos eram caros e são caros até hoje, então você tinha que cobrar caro. Mesmo assim, naquela minha cidade de 3.000 habitantes, eu comecei a trabalhar, fazia o alisamento, cobrava caro e eu ganhava dinheiro. As pessoas iam fazer, porque eu fazia bem feito. Então elas iam lá com confiança, saíam com os cabelos lisos. Realizei tanto sonho de pessoas que tinham os cabelos bem crespinhos e gostariam de ser lisas, que tiveram o sonho a vida inteira de ser lisas e não conseguiam, então eu consegui trazer isso para elas e isso foi muito gratificante. E foi aí, começando, fazendo alisamentos, que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a ver que eu tinha um potencial, que eu conseguia sobreviver daquela profissão. E eu me apaixonei por alisamentos e fui e sempre fiz alisamentos e faço até hoje. Hoje eu faço outras coisas, mechas, cortes, mas sempre faço, tô sempre fazendo alisamentos. Então isso foi o start, foi aonde eu comecei a entender que essa era a minha profissão, que esse era a minha missão na Terra, que era isso, arrumar o cabelo das pessoas, trazer alegria para as pessoas. Então, isso me possibilitou ter o meu dinheiro, ter a minha renda, criar a minha filha, né, construir um negócio sólido, né, ser conhecida aqui na minha região como uma pessoa que sabe trabalhar, como uma pessoa, um profissional de confiança, um profissional que sabe o que está fazendo. Muita gente me procura e diz: eu vou aí no teu salão quando eu precisar, porque eu sei que você é uma pessoa séria, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então isso foi um start para minha vida. Então, graças aos alisamentos que eu me reergui, que eu consegui, que eu fiz tudo o que tinha que fazer na minha vida, construí minha casa, comprei meu carro, cresci e trabalho até hoje feliz da vida com essa profissão que Deus me deu e que eu gostaria de passar para outras pessoas também. Então esse foi o motivo, foi aonde Deus falou comigo e me disse: minha filha, vai por esse caminho. E eu fui, e eu consegui ter dinheiro para construir, criar minha filha e fazer todas as minhas coisas através do alisamento. Então foi assim, essa é a minha história. E agora que eu já contei um pouquinho da minha história para vocês, eu quero começar a passar um pouco do conteúdo. O que você precisa saber sobre progressivas, ok? Então, primeiro eu vou falar para vocês sobre a diferença do alisamento definitivo, que era aquele que eu fazia no início, e a progressiva que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Principalmente progressiva. A gente quase não trabalha mais com alisamentos, a gente trabalha com progressivas. E eu vou contar para vocês o porquê disso agora. E então vamos saber um pouquinho das diferenças entre alisamento definitivo
e as progressivas que a gente tem hoje. Sabemos que hoje a gente tem progressivas orgânicas e progressivas à base de formaldeído, né? Então, a gente quase não usa mais formol. Tudo bem, tem pessoas que ainda usam bastante formol, porque a gente tem progressivas orgânicas hoje que são maravilhosas. E é mito falar que progressiva de formol age mais, dura mais do que progressiva orgânica. Isso não é verdade. Progressiva orgânica tem a mesma durabilidade de progressiva de formol. Porém, ela é menos nociva para nós cabeleireiros, para o nosso organismo e também para o fio de cabelo. Então, é preferível que você use um produto menos nocivo para o cabelo, né? Do que você estar usando uma coisa que vai fazer mais mal aí para o cabelo e para você também, porque você fica inalando esses produtos, ok? Então, vamos lá. Progressiva e alisamento definitivo, tá? A progressiva, ela tem que ser termoativada pelo calor para ficar lisa. O alisamento definitivo não precisa ser termoativado. O que é termoativado? Colocar calor do secador, secar o cabelo para ele poder alisar. Então, a progressiva, a pessoa vai fazer a progressiva e quando ela lavar o cabelo, um pouco das ondas, dos cachos vai voltar. A partir do momento que ela colocar ali calor do secador, esse cabelo vai alisar, porque ele precisa do calor para ficar liso, termoativado. Então não adianta a cliente fazer a progressiva e não secar o cabelo. Ela não vai ter um bom resultado. Então é isso que a gente tem que conversar muito bem com as nossas clientes. Elas têm que ter lá um secador que tenha uma certa potência. Também não pode ser aqueles secadores bem pequenininhos que quase não esquentam. Tem que ser um secador que tenha aí 1900 watts de potência pelo menos. Se ela tiver um cabelo muito cacheado, né? Para ela conseguir secar e fazer essa ativação do ácido que está ali e fazer o cabelo ficar liso. O alisamento definitivo não necessita disso, ele já fica liso, porque na hora de fazer a gente já deixa o fio liso, então o cabelo não precisa de secador, ele vai ficar liso, né? Então essa é uma diferença que algumas pessoas optam por fazer alisamento. Não é porque o cabelo é mais crespo, mais difícil de alisar, não, é por isso só. Porque todo o cabelo mais cacheado, mais crespo, você também consegue alisar com uma progressiva, ok? Compatível com mechas. Progressiva, tanto orgânica quanto formol, é compatível com mechas e com outras químicas. Já o alisamento definitivo não é compatível com mechas. Se eu colocar alisamento definitivo no cabelo com mechas, ele vai quebrar, ele vai se desintegrar, porque eles agem de forma diferente no fio do cabelo. A progressiva age de uma forma e o alisamento age de outra. É outro produto, é outra composição, então ele vai dar atrito, ele é agressivo, o alisamento definitivo é agressivo. E quando você faz mecha no cabelo, você também agride o cabelo de alguma forma com o descolorante. Então, o cabelo não suporta essas duas agressões. Então, isso acaba acontecendo um corte químico no cabelo. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente abandonou o alisamento definitivo. Porque hoje quase todo mundo tem mechas ou pretende fazer mechas nos cabelos. Então, apesar dele ficar liso, sem precisar de calor do secador, tem outras desvantagens que acaba compensando você trocar o alisamento por progressivo, ok? Então, pH. Se você não sabe o que é pH, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, né, explicando o que é pH. Mas o pH define tudo aquilo que existe, a gente controla pelo pH, tudo tem pH. Tá? E o nosso cabelo não é diferente disso. O pH do nosso cabelo é entre 4,5 e 5,5, tá? Quando a gente coloca algum produto no nosso cabelo que a gente diz que é neutro, ele tem que estar com o pH entre 4,5 e 5,5 para ser neutro.
Qualquer produto que você coloque que desequilibre, que aumente, que eleve ou que diminua o pH do nosso cabelo, a gente está alterando ele. Então, a escova progressiva, ela tem um pH ácido. O que o pH ácido faz nos cabelos? O que produtos com pH ácido fazem no cabelo? Eles fecham a cutícula do nosso cabelo, tá? Eles fecham toda a cutícula, deixando, refletindo brilho, refletindo, parece que o cabelo está super hidratado. Os cremes, as máscaras, todas fecham as cutículas do cabelo também, tá? Então a progressiva age fechando a cutícula do cabelo. E como age o pH alcalino que tem o alisamento definitivo? Ao contrário, abrindo as cutículas do cabelo. E tudo que abre a cutícula do cabelo, ele se torna nocivo. Ele vai fazer uma abertura, vai abrindo a cutícula até que o cabelo vai se desintegrar, ele vai se romper. Então, o alisamento definitivo, ele vai elevar o pH a 10, a 9, e isso é muito nocivo para o cabelo. Já o descolorante também eleva o pH a 9, a 10. Por isso, os dois não são suportados no mesmo fio de cabelo. Então, não tem como você botar uma coisa que abre o pH e outra coisa que abre o pH, o cabelo não suporta. E essa é a diferença total do alisamento e da progressiva. Então, a progressiva age de outra forma, ela é outro produto. Ela age fechando a cutícula. E o alisamento alcalino, ele age abrindo a cutícula. Então, você vai ter um dano imensurável no cabelo. Então, você não pode colocar jamais alisamento em cima de mechas, em cima de um cabelo que está fragilizado, porque você vai acabar quebrando esse cabelo. E é obrigatoriamente a cliente que faz alisamento definitivo sair com o kit de tratamento de reconstrução capilar do salão de beleza, senão ela vai ter um triste final com este alisamento. Então esse é mais um dos motivos pelo qual a gente hoje em dia não faz mais tanto alisamento, que a gente faz aí mais progressivas, porque a gente tem progressivas orgânicas. Então você não precisa ter medo da progressiva, ela não vai quebrar o cabelo nunca. Agora, um descolorante, um alisamento definitivo, sim, você corre o risco de quebrar o cabelo na hora da pessoa se você não souber usar o produto, se você não tiver todo o conhecimento necessário para trabalhar com esses químicos. Então a progressiva, ela fecha a cutícula e vai só fazer um alisamento de fechamento da cutícula do cabelo. Então você não precisa ter medo que você vá fazer uma quebra no cabelo. Claro, se você não souber fazer a técnica correta, né? Você pode fazer sim, mas é porque você fez alguma coisa errada, não por causa do produto. E existe sim pessoas que fazem progressivas e acabam quebrando o cabelo, destruindo o cabelo das pessoas, mudando o tom do cabelo das pessoas, mas é porque a pessoa não tem o conhecimento necessário para fazer a técnica correta, que é fundamental. Fundamental, meninas, para o sucesso de qualquer coisa que a gente vai fazer, aprender a técnica correta. Isso é crucial, não tem como você fazer algo sem saber fazer. Então esse que é o pulo do gato. E saber fazer é uma coisa, saber fazer com excelência e fazer o melhor de todos é outra coisa. E isso se chama conhecimento. Estudar sempre, meninas. Ler sempre, estudar, estudar, estudar é vida pra gente fazer as coisas corretas. A progressiva é compatível com coloração, tá? Toda progressiva você pode ter coloração, fazer progressiva no cabelo, ter mechas, fazer progressiva no cabelo. O alisamento definitivo, ele também é compatível com coloração, desde que a coloração seja feita com a X de 20. Se você já colocar 30 ou 40, ele já não vai ser compatível, vai dar problema e já vai começar a dar corte químico nesse cabelo, porque são duas agressões já no cabelo. Então, isso tudo tem que ter cuidado para quem optar a usar alisamento definitivo, né?
Pode, a escova progressiva, assim que você fez ela hoje, você pode lavar ela amanhã tranquilamente, ou até mesmo se eu fiz hoje de manhã, hoje de tarde, se quiser lavar o cabelo à noite, pode lavar, sem problema. Não precisa ficar sem amarrar o cabelo, você não precisa ficar sem, você pode amarrar o cabelo, não tem problema, tá? Vai, você depois quando lavar vai sair essa marquinha, tá? Então não tem problema, muitos problemas grandes a lavagens e a outras coisas. Agora, o alisamento definitivo, ele fica agindo no cabelo por 72 horas. Então você não pode amarrar esse cabelo e nem lavar esse cabelo por 3 dias. Se você fizer isso, você vai fazer uma marca que não vai sair mais do cabelo. Então você tem que ter muito cuidado com isso também. Então, meninas, vejam que o alisamento definitivo, na minha concepção, eu usava muito quando eu não tinha outra opção, né? Hoje em dia, a única vantagem que algumas clientes ainda falam pra gente é que não precisa secar. Quando você tem os dias que fazem muito calor, elas acham ruim secar o cabelo, né? Então aí já fica o alisamento aí, já fica liso, você não precisa. Mas eu acho que em comparação com as outras desvantagens, né? Eu acho que ainda a gente opta por fazer uma progressiva, que é mais seguro, você alisa sim o cabelo, né? Você consegue trabalhar, deixar lisinho de forma que a pessoa goste do resultado, dá uma sensação que o cabelo está hidratado, tem alguns ativos que contêm sim aminoácidos junto e consegue assim fazer uma certa hidratação. Tem formas de você fazer a progressiva que você vai trazer aí uma hidratação, vai combinar ativo de progressiva e máscara de hidratação junto e você vai conseguir fazer um alisamento, né? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que pensar, mas só para mostrar para vocês, porque tem gente que tem dúvidas sobre alisamento e progressiva. Então, que fique muito claro para vocês, né? Espero que eu consiga estar ajudando você, que alisamento e progressiva são dois tipos de produtos diferentes e que toda a progressiva orgânica ela vai ter dentro um ácido que vai fazer o alisamento, tá? O nome que coloca no vidro da progressiva pode ser blindagem, pode ser botox, pode ser realinhamento, pode ser o que for, redutor de volume, mas dentro a fórmula é um ácido, geralmente ácido glioxílico que a gente tem ali, que vai fazer o alisamento. Pode estar misturadas, associadas a outros ácidos, ácido hialurônico, ácido, mas o que vai fazer o alisamento ali dentro é este ácido aí, comum a todas as progressivas. Ok, meninas? Eu acho que eu consegui ajudar vocês um pouquinho. E agora eu quero falar para você mais um pouco sobre progressiva. Eu quero dar algumas dicas sobre lavagem de progressiva e aplicação de visão e aplicação de produtos também, que é bem importante na hora de fazer a progressiva. Iniciamos molhando o cabelo, né, para fazer uma lavagem normal. Porém, a gente vai usar o shampoo pré-progressiva, que é normal, né? Antes de qualquer progressiva. Aquele shampoo que todo mundo sabe que precisa ter o pH um pouquinho mais alcalino. Se você não sabe o que é pH, sugiro que você assista nas minhas redes sociais uma live onde eu deixei salva, que eu dei uma aula de pH capilar e como agem as progressivas no fio do cabelo. Então, aqui eu vou espalhar o shampoo por toda a cabeça e depois eu vou proceder à lavagem normal. Eu preciso lavar mais o fio do que o couro cabeludo nesse caso de progressiva, porque eu preciso ter uma abertura maior da cutícula. Depois de lavar 2 vezes o cabelo,
mais o fio do cabelo do que o couro cabeludo. Vamos levar a nossa modelo lá para a cadeira, secar os fios 80% e fazer a aplicação do produto. Então, como vocês viram aí na lavagem, eu tô mostrando a lavagem para vocês, por quê? Porque é o início de tudo. Não parece, mas a lavagem do cabelo, ela quer dizer todo o sucesso do processo, tanto de uma escova simples, como uma lavagem de coloração, uma lavagem de progressiva, uma lavagem de alisamento. A lavagem é a peça fundamental para o processo dar certo. É na lavagem da progressiva que você vai abrir a cutícula do cabelo para você receber, para você colocar nesse cabelo o ativo, o ácido que vai proporcionar o alisamento, o fechamento da cutícula. Então, se você não souber abrir as cutículas direitinho, esse cabelo não vai receber o produto, não vai entrar o produto corretamente nesse cabelo. Fazer a lavagem correta, não deixar nenhum ponto da cabeça, nenhum ponto do couro cabeludo sem esfregar, é fundamental, sem você produzir espuma no cabelo. E depois puxar a espuma para o comprimento, para o fio do cabelo, para abrir. Em alguns cabelos, quando o cabelo é muito grosso, muito difícil, um cabelo mais denso, um cabelo muito mais cacheado, muito mais enrolado, crespo, você pode até deixar o produto agir por 3 a 5 minutos. Você pode deixar o shampoo agindo ali para fazer a maior abertura. Também quando o cabelo é virgem, um cabelo natural, um cabelo que não tem nenhuma outra química, aí você vai também deixar agir. Deixa agir de 2 a 5 minutinhos a espuma, geralmente na segunda lavagem. Você vai lavar sempre 2 vezes no mínimo. Cabelos que são muito densos, você pode lavar até 3 vezes e ainda deixar agir esse produto 2 a 3 minutos aí no cabelo para fazer a abertura total. E depois você vai retirar essa espuma 100%. Eu sempre digo para as minhas alunas, se você enxagou, elas perguntam, tá bom assim de enxágue? Então, se você pode tomar a água que sai, você tomaria essa água que está saindo embaixo aí do cabelo? Não tem nada de resíduos? Então tá bom. Então você já enxagou o cabelo. E não importa onde você está enxaguando esse cabelo, se é no chuveirinho do seu chuveiro, se é no ralão, se é no lavatório, se é no tanque, se é num balde d'água, você vai enxaguar 100% esse cabelo. Tá? Isso vai garantir o sucesso da aplicação do produto. Se não começar de forma correta aí, você não vai ter uma progressiva de boa qualidade. Então, escute essa dica, leve para o teu coração essa dica e faça da maneira correta. Não subestime os detalhes, porque são os detalhes que fazem toda a diferença para o processo final, do sucesso do alisamento, da progressiva, da diferença, do diferencial de você como profissional, para fazer um produto, um trabalho de excelência, ok? Então aqui a gente dividiu o cabelo em 4 partes, orelha, orelha e 2 na parte de trás. Aí a gente vai fazer toda a aplicação do quadrante, divide em mechinhas de 1 centímetro e vai fazer a aplicação. Estamos fazendo uma aplicação normal aqui, então, do produto orgânico nesse cabelo. Aplicamos todo um quadrante, passamos para o segundo quadrante da parte de trás do cabelo. E segue-se a aplicação. Aqui acabamos a aplicação, aplicamos nos 2 quadrantes de trás
e também nos 2 quadrantes da frente. Agora a gente vai deixar o tempo de pausa de 50 minutos, depois a gente enxagou esse cabelo lá no lavatório, traz a cliente aqui e aí sim vem o segredinho, um dos segredos para não deixar amarelar esse cabelo. E da mesma forma, uma pincelada na aplicação, na divisão do cabelo e na aplicação do produto. Por quê? Se você organizar a cabeça de forma dividida, certinha, com mechas mais ou menos do mesmo tamanho, com mechas mais ou menos da mesma espessura, vai facilitar muito a aplicação uniforme do produto. Se você deixar de aplicar produto em alguma parte do cabelo, ali não vai pegar progressiva, ali não vai agir progressiva, porque você não botou produto, então não tem como agir. Então, se você organizar a divisão e aplicar de forma uniforme, você também vai ter a garantia de que a sua progressiva vai agir em todo o fio de cabelo, em toda a cabeça, em toda a região do cabelo. Não vai ficar partes nenhuma fora do alisamento, porque às vezes elas se queixam que fica uma partezinha que não alisou bem, não pegou bem aqui, não pegou bem ali, e isso é porque você não aplicou direito o produto. Alguma falha você fez na hora da aplicação. Então você precisa organizar o cabelo, organizar a divisão de forma que facilite, que você tenha um controle de aonde você aplicou e aonde você não aplicou, que você tenha uma visão uniforme, que você está aplicando em todo e qualquer fiozinho de cabelo que esteja ali naquela cabeça, inclusive nos novinhos, nos baby hair, naqueles cabelos curtinhos que tem na nuca, nos cabelos curtinhos que tem na Suíça, nos cabelos curtinhos que nascem aqui. Geralmente, as pessoas que têm a raiz crescida de 4, 5 meses, elas estão com essa parte da progressiva toda por fazer, com cabelinhos novos, com cabelinhos mais cacheados. Então você precisa aplicar muito bem aí nesses cachinhos, nesses fios novos, porque é ali que vai fazer a diferença do retoque de raiz. Então, como eu já falei anteriormente, não subestime a importância de aplicar nos mínimos detalhes. Isso vai fazer o seu diferencial. Isso vai ser aquilo que vai te qualificar como um profissional melhor do que outros profissionais que não têm essa mesma visão, que não têm a oportunidade de aprender corretamente todos os passos da progressiva. Gente, nada que você não tenha conhecimento é fácil de fazer, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, que se você faz as coisas corretas, as coisas como tem que ser, não tem como dar errado. Então você não precisa ter medo que você não vá conseguir clientes, jamais. Fazendo a coisa certa, você não precisa ter medo. Tire o medo da sua vida e faça as coisas corretas. Quando a gente tem medo e insegurança, é porque a gente não sabe direito o que está fazendo. E é normal, tá tudo bem. A gente precisa aprender. Já que eu não sei, eu preciso aprender da forma correta para mim ter segurança, para mim chegar e falar com segurança na frente do meu cliente, para mim dizer, é assim, 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 a sua progressiva vai ficar 100% lisa. Eu estou te dando garantia do meu trabalho. É assim que você vai agir e se posicionar na frente da pessoa que você vai fazer progressiva. Mesmo que você esteja começando do zero, você vai se posicionar de forma com autoridade e vai dizer, eu sei fazer um trabalho com excelência, e você vai conquistar essa cliente, mostrando para ela que você sabe da maneira correta. Ok? É isso que eu quero que aconteça com vocês. É isso que eu quero ver você fazendo a melhor progressiva da sua vida. Até aqui eu te mostrei as oportunidades e dicas, te ensinei como fazer uma progressiva com excelência. Isso que eu te mostrei é apenas um detalhe. Uma lavagem, quando a gente está fazendo progressiva em cabelo loiro,
que tem dentro do meu curso do Zero ao Liso Perfeito. E a razão de eu estar fazendo isso, mostrando para você, é para te contar que eu fiz esse curso do Zero ao Liso Perfeito para facilitar a tua vida, para te entregar o conteúdo de maneira correta, um conteúdo completo. Dentro do curso você vai ter todas as técnicas de como lavar o cabelo, você vai ter tudo que você precisa saber para você fazer de maneira correta, porque às vezes você fica perdendo tempo aí pela internet mesmo, procurando no YouTube aulas gratuitas, mas você não consegue encontrar um conteúdo completo que vai te ensinar do zero até o final da progressiva, da forma correta, eficaz, de maneira que você possa já assistir e já ter sucesso nos teus primeiros atendimentos, assistindo todo o curso. Todas as minhas alunas são super satisfeitas com a explicação, elas me mandam feedback direto, elas me elogiam a forma pela qual eu explico de maneira simplificada. Você sentando para assistir esse curso, imediatamente você consegue ter resultados, você consegue aplicar todas as técnicas aí e fazer dinheiro com o alisamento. Então você só vai precisar assistir todas as aulas e pôr em prática. Eu te dou toda a certeza que você vai conseguir começar da lavagem à finalização da progressiva. Ali vai ter tudo sobre produtos, tudo que você precisa saber para fazer um curso completo de progressiva de cabelo. Começando do zero, mesmo você que nunca fez e você que já faz e tem algumas dúvidas, a conseguir transformar isso em dinheiro. Esse é o meu objetivo. Esse meu curso é a virada de chave que você precisa para sair do zero financeiro e alcançar aí o seu salário, a sua condição financeira merecida. Então, eu quero pegar na tua mão e te levar para o caminho do seu retorno financeiro. É isso que eu quero fazer com você. E o que você vai receber nesse curso? Lá dentro do curso, as aulas estão gravadas em módulos, já estão todas gravadas. Então você vai entrar lá e vai ficar fácil, está tudo organizado em módulos, de acordo com a evolução do procedimento da progressiva. A gente vai ter o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e assim por diante. Dentro dos módulos você vai começar do início, do zero, da lavagem, onde você vai ter explicação teórica, eu vou explicar e eu vou fazer para você ver, explicando, continuando a explicação na prática. Então você vai ter em módulos do início até o fim da progressiva. Você vai ter a lavagem, você vai ter até a secagem, você vai ter a divisão, a aplicação, você vai ter tudo o que você precisa saber sobre progressiva orgânica, progressiva deformol e também a progressiva orgânica em loira sem amarelar o cabelo. E aí você vai conseguir iniciar e finalizar a progressiva. Essas aulas já estão todas gravadas, já está prontinho. A partir do momento que você compra o curso, você já começa a assistir as aulas e já pode começar a praticar nessa mesma semana. Você não precisa perder tempo, você já pode começar e você já pode pôr em prática. Está tudo pronto, tudo explicadinho, tudo aquilo que você precisa fazer organizado em módulos de maneira fácil, que você vai assistir o módulo 1, depois o 2, o módulo 1 vai ser a lavagem, o 2 vai ser a secagem, o 3 vai ser a divisão, a aplicação do produto, da progressiva orgânica. Depois você vai ter também a progressiva
de formol, e depois você vai ter também a progressiva orgânica em loira sem amarelar, que é um desafio para os cabeleireiros. Então você tem tudo isso super explicadinho dentro do curso. Então não fica faltando nada para você conseguir chegar ao seu objetivo, que é fazer todo o procedimento da progressiva. Mesmo que você nunca tenha feito isso, você vai conseguir fazer. Tá tudo muito bem explicado para você dentro de cada módulo, com acesso super fácil, super rápido. Após você clicar no link ali da Hotmart para você comprar o curso, você vai preencher devidamente, vai colocar os seus dados, vai colocar o seu e-mail. O e-mail é muito importante que esteja bem certinho, porque é através do e-mail que você vai receber a senha de acesso para assistir as suas aulas e entrar no curso. Então você vai clicar lá, vai escolher uma forma de pagamento após colocar os seus dados e vai comprar o curso. Ali você pode escolher o número de parcela, como que você vai fazer, e você já vai ter acesso ao curso. Você já pode começar hoje mesmo a assistir, mudar a sua vida, mudar a sua condição. Então é super fácil. Você só precisa clicar no link, entrar na plataforma da Hotmart, começar a assistir o seu curso a hora que você quiser, de onde você estiver. E além, também tem uma aula que já está lá dentro, prontinha para você, que são os tratamentos capilares, reconstrução, nutrição e hidratação. É mais um serviço que você vai ter para oferecer aí para suas clientes, para complementar a progressiva. Então, olha quanto serviço você já vai ter para oferecer. Progressiva orgânica em loira, progressiva de formol. Você pode simplesmente lavar e fazer uma escova normal, é um outro serviço que a gente faz muito no salão. Você vai poder fazer tratamentos, você vai poder fazer hidratação no cabelo, reconstrução e identificar qual tipo de cabelo precisa o tipo de tratamento. É isso que tem na aula lá. E você também, após o final de todas as aulas, você vai poder imprimir o certificado do curso. Você vai ser aí uma profissional apta a fazer progressiva de cabelo, com um certificado. Você pode pregar aí no seu estabelecimento o certificado de que você está apta a fazer progressiva capilar após assistir todas as aulas aí do curso. Então, é uma maravilha, meninas. É uma virada de chave na vida de vocês. Meninas, não percam essa oportunidade. Dentro da sua família, quantas pessoas você conhece que fazem progressiva, que fazem alisamento no seu círculo de amigos? Só aí você já vai ter a oportunidade de tirar o valor do curso. E esse curso você vai ter para sempre. Você vai ter uma profissão para o resto da sua vida. E isso pode ser só o início da sua profissão como cabeleireiro, porém no início que você já vai estar sendo remunerada e já vai estar ganhando dinheiro. Então você vai clicar lá no link, vai escolher uma condição ou parcelado no cartão, ou à vista no Pix ou no cartão, ou parcelado em 12 vezes, também tem a condição parcelado no boleto. Então é R$1,67, se eu não me engano, é o custo do curso por dia para você. Então não perca essa oportunidade, dê aquela virada de chave, dê o passo que você precisa para continuar, para começar uma carreira. A gente precisa ter atitude nas nossas vidas, a gente precisa querer e ter a atitude de colocar em prática, senão nada muda na nossa vida. Que bom que eu comecei hoje. O ano que vem, 2025, eu já vou ter algo novo para oferecer, eu já vou ser uma pessoa diferente, porque eu comecei hoje. Agora, se eu não começar, se eu não fizer nada, 2025 vai chegar e eu vou estar na mesma, nada mudou, eu não fiz nada para minha condição mudar. Então não perca essa oportunidade, clique lá, clique no link abaixo, o link já está disponível para você comprar o seu curso e mudar a sua vida. Lembre-se que você não está comprando, jogando dinheiro fora.
você está adquirindo uma profissão, você está adquirindo conhecimento, você está dando a você a chance de ganhar dinheiro, você está iniciando um negócio e um negócio lucrativo. Então não perca essa oportunidade, menina, vai lá, compre o seu curso. Eu estarei disponível para você no WhatsApp. Sempre que você tiver dúvidas, a gente vai abrir um grupo do WhatsApp para tirar dúvidas. Já tem um grupo, você vai ser incluído lá a partir do momento que você for aluna. O curso vai ficar disponível 1 ano na plataforma da Hotmart para você rever, ver quantas vezes você sentir necessidade. Se você ficou em dúvida de um trecho, você volta lá, você vai rever e você pode me chamar no WhatsApp para tirar as suas dúvidas, como eu faço com todas as minhas alunas. Então não tenha medo. Não tenha medo, você não está sozinha, eu estou aqui para pegar na tua mão e o que eu mais quero é que você tenha uma profissão, que você ganhe o seu dinheiro, que você faça a sua progressiva de excelente qualidade, que você consiga todos os clientes que você precisa para ter aí o seu salário digno, para mudar a sua condição de vida. Eu te vejo dentro do meu grupo das minhas alunas. Um grande abraço. Não perca essa chance. Clique no link e compre o seu curso agora. Compre o valor da sua profissão. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Você tá de parabéns, Gil. Eu gostei muito do seu curso. Você ensinou passo a passo direitinho. Eu só tenho a agradecer a você, tá? Eu tô nessa batalha, sabe? Já faz uns 6 meses eu comecei. Eu tenho bastante habilidade, desde antes, quando eu trabalhava em outro trabalho, de fazer chapinha na minha família, fazer escova, fazer tranças. E aí eu trabalhava num supermercado. Aí a minha irmã falava assim: não, vai fazer cabelo, você tem o dom. Aí, trabalhando 10 anos no supermercado, numa loja de frios, aí eu falei: ah, não quero mais isso pra mim, sabe? Sofrendo, fazendo horário. Aí eu saí e comecei, sabe? Comprei os material, a chapinha, o secador. Aí eu comecei a fazer a domicílio, chapinha, escova, trança, que eu sei fazer muito bem, sabe? Aí o pessoal começou a procurar, perguntar pra mim se eu não fazia progressiva, né? Só que aí eu comecei a fazer, tipo assim, eu olhava no YouTube, perguntava pra algumas cabeleireiras minha amiga, só que aí elas não queriam falar as coisas direito, você sabe, né, como é que é, cidade pequena. Aí eu vi o seu curso, você dando o anúncio do seu curso no Instagram e assim, foi um gatilho, sabe? Parece que foi Deus que colocou você na minha vida para mim ver esse curso, para mim comprar esse curso. E assim, eu adorei, eu gostei muito da sua explicação, o jeito de você ensinar e também as respostas agora que você está me respondendo, a atenção também. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, tá?